E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar essa PABX, essa central telefônica Intelbras 95 digital. Peço aí que se inscreva para me ajudar no canal, tem bastante vídeos de central, dá um like por favor, comente qualquer dúvida, tá bom? Então essa é a central, uma central um pouco grande. O cabo de força entra aqui na lateral, tem uma chave de liga e desliga. É uma central de parede, aqui onde é feito os furos e fixado a central. Ela nessa capacidade máxima ela é um pouco pesada, então tem que usar um parafuso aqui, no mínimo uns parafusos 8 milímetros, né, bem reforçado. O ideal é mais, certo? São 4 parafusos. Essa é a tampa plástica, ela é destacável. Pelo lado de cima aqui, só a gente pegar e pressionar, ela desencaixa e puxamos. E aqui está a central. Essa aqui não está na configuração máxima. Eu vou mostrar as plaquinhas tudo em detalhes aqui. Quais são essas, pelo menos as que tem aqui, certo? Eu vou virar ela agora. Esses plásticos que são os guias onde passa a fiação e sai naquele canto lá para infra do cliente. Aqui é a placa base dela. Essa primeira é a fonte. É uma fonte chaveada, onde ela fornece todas as tensões ali necessárias para a central. Uma fonte grande. Aí logo depois aqui a gente tem a placa CPU. Essa aqui são comunicações seriais para software, tarifação, programação da central. Aqui é a CPU. Essa aqui é a placa E1. Ela vem com duas E1. Então, por exemplo, podemos pôr aqui até 60 canais E1. Ok? Dois equipamentos E1. A próxima placa é uma placa para troncos analógicos, certo? Essa aqui tem, ela aceita até 8, porém essa aqui veio só para duas linhas só, uma placa para 2 linhas, que é o slot 6. Aí depois esses slots, tem um espaço aqui, tem esses slots que são para as placas de ramal analógico ou ramal mista, certo? Essa central tem uma característica interessante, essa aqui é igual às outras 95 da Intelbras, porém ela veio fidelizada. Saiu uma série fidelizada, essa aqui é fidelizada para Embratel. Então ela diz aqui na placa base, a placa fidelizada, base fidelizada. Significa que o firmware dela é diferenciado. O firmware dela é bem diferente. Ele não aceita autooperadora, né? Claro, você vai digitar, ele converte. Algumas categorias de ramais você não consegue mexer, mesmo que você altere pelo programador, ela não aceita. Não altera a categoria do ramal. Então esse aqui era um plano que a Embratel tinha e a Embratel fornecia a central para o cliente. Vendia um preço lá de R$1, um preço simbólico, mas era fidelizada, totalmente fidelizada para trabalhar com a Embratel. Então aqui é a placa de ramal analógico. Essa aqui é uma placa de ramal mista. Ela tem aqui os ramais analógicos e aqui 4 ramais digitais. E aqui nós temos mais outros slots de acessórios, que é o OP1 até o OP3, que são para acessórios, né? DISA, modem, T-Line. Essa aqui também, mesma coisa. Então a gente podia ligar acessórios aqui. Que infelizmente eu não possuo nenhum. Aqui ela começa os ramais nessa posição. Esse é o slot 1, slot 2 e slot 3. Então os ramais começam a contar daqui para cá. Os troncos, como é só esses, os troncos analógicos. E aqui o canal e os canais E1, os troncamento digital. Agora eu vou mostrar as plaquinhas nos detalhes aqui. Então essa é a placa base nos detalhes aqui. Esses 3 primeiros slots são os multi-acessórios, como está dizendo ali. Aí depois vem os ramais, que é ramal analógico, ramal digital ou placa de ramal mista. Depois vem os troncos aqui, ó, tronco analógico ou tronco E1 e o 1 e 2 E1, a CPU e depois a fonte, certo? Aqui uns jumpers, no caso de ter ou não E1, né, se ser totalmente troncos analógicos ou ter E1. Do lado de baixo da placa não há nenhum componente, somente aqui no lado de cima. Ele diz ali base fidelizada. Aqui há uns resistores para casar a impedância das trilhas. E essa é a placa base dela no detalhe. Essa é a placa fonte. Perceba que interessante que mesmo sendo uma fonte chaveada, ela tem uma chave de seleção aqui para 110, 220. Normalmente as fontes elas são bivolt, né, automática, e não é o caso dessa aqui. Então as tensões saem por esses slots aqui, já vai direto para a placa base que alimenta as outras placas. O lado de baixo da placa fonte, bastante componentes, e esse é o lado superior. E aqui os fusíveis de entrada, né, toda aquela etapa, proteção, transformador contra interferências de entrada e ou saídas, retificação, o transistor chaveador aqui, aí já a parte do secundário, retificação, PWM, enfim, toda aquela arquitetura básica de uma fonte chaveada, todo mundo já conhece.
E ela vem nessa placa de metal aqui como proteção e blindagem. Essa é a placa CPU da central. Aqui estão as matrizes, processador de áudio, conversores AEPROM. Perceba aqui que tem a abreviação ali DESFI 141 versão 5.2. Como eu falei no início, essa central é uma central fidelizada para a Embratel, né? Mas aí o cliente quebrou os potes com a Embratel lá, enfim, ficou louco da vida. Aí a gente entrou em contato com a Intelbras disponibilizou um EPROM desfidelizando a central. Então, apesar dela ser uma central que veio fidelizada, agora ela não é mais, porque foi feita alteração de firmware da central. Aí a gente tem o RTC, tem a bateria, alguns jumpers aqui de reset, de hot dog, de status, indicação, fica tudo na placa CPU, indicando o funcionamento da CPU, os slots, a entrada de música externa. Aqui são as comunicações seriais, 2 conectores DB9, que a gente faz a comunicação com tarifação e ou programação da central. E outros componentes como proteção, para dar todo o suporte, né, à placa CPU. Embaixo também a gente tem basicamente resistores e capacitores SMD. Aqui. Ok, pessoal, então essa é a placa CPU. Sem ela, obviamente, a central não vai funcionar. Tá todo aqui o programa da central, programações de usuários, o firmware, né, que nem eu falei, nesse caso aqui foi desfidelizada a central. Então essa é a placa CPU. Essa é a placa E1. Perceba que ela vem para 2 entroncamentos, ou seja, 2 links, link 1 e link 2. Em teoria a gente pode usar 2 operadoras aqui, por exemplo, Vivo e Oi, Vivo no link 1 e Oi no link 2. Então aceita até 60 canais E1. É pancada de canal. Uns LEDs de status ali que indica se ela está rodando bem, que é o CPU, e se está linkado, né, o link 1 e ou o link 2, ou se algum deles está fora, por exemplo, perdeu o sincronismo com a operadora. Essa é a placa. Então aqui esses conectores BNC aqui, 75 ohms, são 4, porque são 2 links, né? Tem TX e RX. Embaixo não há circuitaria, apenas aqui as trilhas. Eu acho legal esse tipo de trilha, ó, o engenheiro que projetou, ele se preocupou em aumentar a distância da trilha para quando há comparação de sinal, né, para um sinal não chegar primeiro que o outro, como nesse caso o E1 ele trabalha com multiplexação por tempo, né? Então olha só como que o engenheiro tem que fazer para aumentar as trilhas, muito legal isso aqui. Então essa é a placa E1. Essa placa é para os troncos analógicos. Imagine que há interfaces lá de celular ou linhas de operadoras locais mesmo, ou qualquer outro tipo de linha analógica, ele é ligado nessa placa aqui. Essa aqui, no caso, ela aceita até 8, mas ela veio de fábrica para dois troncos só. Essas plaquinhas que vêm aqui são chamadas de placa COIC, cada um é para um tronco, tem seus circuitos de áudio. Quando dá problema no tronco, a gente só substitui ela. E daí então, quando há 8 troncos, há 8 plaquinhas dessa aqui na central. A central fica cheia dessas plaquinhas aqui. Como essa é só para 2 troncos analógicos, só temos 2 plaquinhas COIC. Elas são idênticas. Essa é a placa tronco. Não há componentes pelo lado de fora dela, não. E 2 LEDs ali que indicam a ocupação das linhas também. Caso houvesse as 8 placas COIC, teria os 8 LEDs. Essa é uma placa de ramal mista. Ou seja, essa aqui é uma placa para 16 ramais. 4 deles são digitais e o restante analógicos. Então perceba que tem 4 circuitos diferentes aqui. E essas plaquinhas, que são chamadas de slick, elas são destacáveis. Cada plaquinha dessa é para 2 ramais analógicos. Então perceba que ele tem aqui 6 dessas. Então dá 12 ramais analógicos, chamadas de placas slick. Elas vão encaixadas aqui na placa de ramal principal dessa forma. Pressiona. Então é uma placa mista. 12 ramais analógicos e 16 digitais. Os circuitos é simples, proteção, varistores, um tipo de fusíveis aqui, um relé falta de fase, e no lado de baixo não há. Essa é a forma que ela vai conectar na central, e aqui as saídas, da fiação dos ramais do conector. E essa é outra placa de ramal, porém essa é para 16 ramais analógicos. Então ela não só vai ter os slicks aqui e não vai ter aqueles outros circuitos adicionais que seria para os ramais digitais. Muito idêntica a outra, porém só para ramais analógicos também. E esse é o conector padrão das placas. Eu deixei com a fiação aqui para mostrar como é que a gente faz para inserir a fiação aqui de saída dos ramais e o da entrada das linhas troncos. Ele é usado a ferramenta WireUp. Eu já tenho um vídeo no canal, vou deixar o link aí. Alguns conhecem como enrolador, enroladeira, para a gente poder fixar, inserir ou tirar esses fiozinhos daqui. Ele vai encaixado aqui, só tem uma forma de encaixar na placa. O bom disso é que facilita bastante a substituição da placa desses conectores. Por exemplo, houve um problema na placa, tem que trocar a placa inteira, você só desconecta aqui, ó,
Você não se perde na fiação, não precisa marcar, só marca qual é a placa. Ele só encaixa de uma forma, não tem como ligar invertido. Então é muito fácil remover e inserir novamente na substituição da placa. E é o mesmo para os troncos e para os ramais. Agora eu vou energizar ela só para a gente ver o comportamento dos LEDs. Vou ligar aqui. Perceba que não deu nada, ela demora alguns segundos. Aí acende todos os LEDs, eles permanecem acesos aqui por alguns segundos. Como se o equipamento estivesse travado, inoperante. Aí agora começou a sequência. Perceba aqui que a placa E1 está piscando direto, porque não há nada conectado nela, né? A central está tá só na bancada, não tem nada ligado. O LED da CPU lá piscando alternadamente. Não há nenhum erro nos slots. Então esses LEDs não vão acender. Apenas aquele indicando o funcionamento normal. E as E1s aqui, os dois canais, ele está alarmando em vermelho, ó, porque, claro, óbvio, não há nada conectado. Beleza, pessoal? Então só queria mostrar essa central. Eu vou fazer outros vídeos também dela, só testando os ramais ali, programando via software. Então um abraço, brigadão, dá um like aí se gostou e até o próximo vídeo. Valeu!